Em outubro de 1517, um fato marcou a história do cristianismo. Martinho Lutero publicou 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Lutero propôs várias modificações na doutrina da Igreja Católica. A Reforma Protestante teve 5 pilares chamados de solas, somente em português. O programa Mente Aberta, em comemoração aos 500 anos da Reforma, fará um especial abordando as 5 solas. No programa de hoje, o reverendo Ludgero Neto fala da sola escritura, em português, somente as escrituras. Confira o Mente Aberta, que começa agora. E começamos nosso programa Mente Aberta, dessa série que vamos fazer sobre a Reforma Protestante, comemorando 500 anos da Reforma Protestante de 1517, agora em 2017. E temos o prazer de receber hoje o reverendo Ludgero Neto, da Igreja Presbiteriana do Calvário, para falar sobre a primeira, talvez a mais importante das solas, a sola escritura. Reverendo Ludgero, muito obrigado por ter vindo aqui ao Mente Aberta, nos ajudar a compreender a sola escritura. Seja bem-vindo, querido. Muito obrigado, é um prazer estar aqui de volta e falar sobre esse assunto que é tão importante e tão interessante também. Você viu que eu já até induzi um pouco a nossa conversa aqui, dizendo que talvez seja mais importante. Óbvio que as 5 solas são importantes, nós vamos trabalhar todas elas, mas talvez a sola escritura seja a que mais identifica a igreja reformada, a igreja protestante, a igreja evangélica, né, reverendo? Eu acho, desculpa discordar, não é que ela é mais importante do que as outras e não existe, acho que, uma escala de importância. Na verdade, essas 5 afirmações, e a sola escritura faz parte delas, elas estão totalmente interligadas. Então, se eu disser que, de fato, por causa da minha herança da Reforma Protestante, eu defendo o sola escritura, ou somente a Bíblia, somente a Escritura é a palavra de Deus, e a autoridade dela sobre qualquer outro conceito doutrinário e teológico humano, eu não posso negar qualquer uma das outras. Então, se eu falar, olha, somente Cristo é o Salvador, mas dizendo que eu não acho que a Bíblia é de fato a palavra de Deus, há uma incoerência. E se eu disser que a Bíblia é a palavra de Deus, mas que Cristo não é o Salvador, ou que não é somente pela graça que nós somos salvos, então eu crio uma incoerência. Então, apesar de entender o porquê você fala dessa escala de importância, porque o primeiro fundamento é de onde se extrai todas as ideias das Escrituras, mas eu acho que elas estão muito interligadas para a gente fazer uma escala. Elas, na verdade, são a consolidação de uma coerência da nossa fé cristã. Essas 5 ideias chaves que são os pilares, os fundamentos da nossa fé. E no caso da sola escritura, o Lutero, os nomes começam com Lu. São semelhantes, né? São semelhantes. Lutero, ele era um católico romano. Sim. E ele sabia muito bem de que a base da fé católico-romana, pelo menos naquela época, não estava somente nas escrituras, estava na tradição. Não é? Qual foi a importância do sola escritura diante de um contexto teológico, religioso, que se baseava não só nas escrituras para desenvolver a sua vida religiosa, teológica? O sola escritura, ele vem muito nesse contexto quando você coloca a comparação e o paralelo ali sobre a teologia católica. Isso é muito importante, porque se você perguntar a um católico romano se a Bíblia é a palavra de Deus, ele vai dizer que sim. Se for perguntar a um padre, a um teólogo católico romano coerente com a doutrina da igreja e perguntar se a Bíblia ela é suficiente, se ela é infalível, se ela é inspirada, ele vai dizer que sim. Contudo, se você vai perguntar em que lugar está a autoridade da igreja na sua tradição, nos seus dogmas, e a autoridade das escrituras, por mais que ele possa querer afirmar que eles estão em pé de igualdade, toda a escritura para a teologia católica romana, ela está debaixo dos dogmas e das doutrinas católicas romanas. Então, a forma de se ler as escrituras e de se interpretar as escrituras é
pelo óculos ou pela linguagem dos dogmas romanos. E é nisso então que o Sola Escritura se destaca. A autoridade não está no Papa, a autoridade não está nas doutrinas e na teologia da igreja. A autoridade acima dos pastores, acima dos pregadores, dos teólogos, é a da Escritura. Então há uma inversão aqui. Nem mesmo nós colocamos em pé de igualdade. Há uma inversão total. Para o católico romano, os dogmas e as suas doutrinas são aquilo que o óculos, como eu estava dizendo, que interpreta as Escrituras. Para nós, as Escrituras são um fundamento e a forma de nós filtrarmos e até mesmo repensarmos os nossos próprios dogmas. Então eu posso sim ter um estudo teológico e uma visão doutrinária da igreja evangélica que possa ser revisto e reanalisado pelo olhar das Escrituras. Mas as Escrituras não podem ser reinterpretadas, reescritas e revistas pelo olhar dogmático da igreja. Para Lutero, naquela época, ao propor isso, ele sabia que ele estava comprando uma briga, não é? Porque a igreja da época, quando eu digo a igreja romana, da qual ele fazia parte, ela baseava todo o seu domínio sobre as pessoas, não na Escritura, ou não somente na Escritura, mas principalmente na tradição, como você disse, na palavra do Papa. Mas por que Lutero voltou para as Escrituras? Houve o que na vida de Lutero? Porque ele era um monge. Né? Por que outros monges não fizeram isso? O que teve de singular em Lutero para fazer isso? Olha, o que teve de singular em Lutero, aí nós vamos definir que com certeza foi a iluminação do Espírito Santo de Deus. A diferença que nós chamamos da graça comum e da graça especial. Graça comum é o Deus que se revela e se revela a todos, se manifesta o seu poder a todos. Então o sol que brilha sobre nós, brilha sobre os ímpios. O sítio, né, a chácara, a fazenda de um cristão, chove lá e a batata cresce da mesma forma que chove na do ímpio, que é seu vizinho, né? Então a graça comum, ela faz parte dessa revelação geral. Deus se revela em todas as suas obras, né? Salmo 19 fala isso, Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, deixa isso muito claro. Contudo, para a salvação, a fim de sermos salvos, nós precisamos nos tornar sábios para a salvação. É isso que Paulo fala com Timóteo, por exemplo. Quando nós pregamos a palavra, e Paulo está falando a Timóteo que ele deve pregar, insistir, a fim de tornar todo o homem sábio para a salvação. Essa sabedoria para a salvação, ela procede exclusivamente das Escrituras, que é uma revelação especial. E como ato de graça de Deus, o Espírito Santo planta em nosso coração a fé. Então, o que aconteceu com Lutero, obviamente, foi isso. O Espírito Santo tocou o seu coração através das Escrituras. Ao ler as Escrituras, ele foi convencido disso. Ele ensinava na cidade gente, esqueci o nome da cidade. Wittenberg. Não posso esquecer o nome da cidade. É porque eu estou lembrando aqui que a gente falou, eu estou pensando na dieta de Worms, que é outro lugar. São nomes alemães. São cidades alemãs diferentes. Ele era professor em Wittenberg. Ele era professor em Wittenberg. Na verdade, contam os historiadores, e aí você sabe disso melhor do que eu, que ele, enquanto no monastério, ele sofria muitos conflitos espirituais. E como parte desse tipo de libertação dele, houve uma orientação de um dos seus tutores que fosse para Wittenberg, assumisse o ensino público na capela e assumisse o ensino teológico na escola lá, para que ele saísse de dentro do monastério e parasse com as suas crises. Nisso, ele então se dispôs a estudar a carta aos Romanos. E estudando a carta aos Romanos, ele foi confrontado pela ideia da justificação pela fé. Então, sola Escritura, na verdade, ele é resultado dessa convicção luterana, né, de Lutero, que o justo vive pela fé, que a nossa justiça não está em nós, não está em nossas obras, ou nem mesmo o Espírito Santo coloca dentro de nós força suficiente para sermos justos,
mas é a justiça de Cristo que vem sobre nós, independente de obras anteriores à nossa conversão. As nossas obras agora posteriores à conversão são o fruto dessa justificação em nossa vida. Quando a Bíblia o convence disso, agora ele diz, ninguém mais me convence ao contrário. Perfeito. Então, mesmo que o Papa diga... Aí como eu falei, na dieta de Worms, né, quando ele é questionado novamente, a ponto de poder ser acusado até mesmo e ser condenado à morte, ele é afrontado, ele diz, bom... a não ser que eu seja, por uma consciência limpa, convencido pelas Escrituras, eu não abandono os meus posicionamentos, que eram aqueles que ele colocou nas 95 teses na porta de Wittenberg, da Catedral de Wittenberg. No caso, o reverendo Jair Neto, você falou da questão de que o especial seria uma revelação ou algo que Deus deu para ele. Há dois conceitos que muitas vezes são considerados como sinônimos e na teologia não são. Ele não foi inspirado, ele foi iluminado, é isso, exatamente. Né? É interessante, um tempo atrás eu estava até conversando com um primo meu, e aí se ele ver o programa depois, ele vai... Sabe que... ele é tranquilo, mas por ele ser mais velho, né? Aí um primo mais novo querendo falar, não, você está errado e tal. E muitas vezes nós usamos essa ideia de inspiração, porque às vezes alguém escreve um poema e fala assim, nossa, fulano estava inspirado. Mas os termos usados no contexto teológico, eles diferem. Inspiração, teologicamente falando, dentro da perspectiva cristã, é o ato de Deus, pelo poder do seu Espírito, soprar ao coração do autor das Escrituras, daqueles 40 diferentes autores que fizeram um registro de todas as Sagradas Escrituras, dos 66 livros da Bíblia. Então, é o ato do Espírito Santo de Deus agindo para que este autor registre tudo aquilo que é vontade de Deus em se revelar de forma perfeita e inerrante, sem erros. Iluminação é a obra que o Espírito Santo faz sobre todos os crentes no Senhor Jesus, à medida que eles leem agora o registro inspirado da vontade de Deus, que é a Bíblia, a palavra de Deus, e ao lermos isso, nós compreendemos e ouvimos de fato a voz de Deus em nosso próprio coração, através das Escrituras. Muito interessante que é João Calvino que ele fala sobre isso, e ele usa, em meus termos, né, nas minhas palavras, ele fala mais ou menos assim: quando o pregador prega a palavra de Deus num culto público, ele deve entender que ele não é meramente representante de um Deus distante, lendo mesmo que um documento importante de um Deus que não está ali. Mas quando ele prega a palavra, é o próprio Cristo que está presente na igreja, falando vivamente à sua igreja. Então isso, na verdade, essa afirmação, ela ainda dá mais peso ainda ao sola escritura, porque o sola escritura não é a defesa de um texto morto, por mais que ele não tenha erros, de um registro inspirado fora. A inspiração aconteceu e ela não acontece mais. Mas o mesmo poder que o Espírito fez ao agir pela inspiração, ele opera o mesmo poder a nos iluminar. Então Cristo vivo fala conosco através das Escrituras Sagradas. O autor está ali. O autor está ali. O autor divino. Há um só autor divino. É Deus quem se revela pelas Escrituras. Por mais que ele tenha usado, pela sua mão generosa, pela sua providência, ao longo de 1.600 anos, 40 autores diferentes, humanos, para que registrassem em gêneros literários diferentes, com estilos diferentes, mas eles registrassem a voz do Espírito Santo de Deus. Agora, desses 40 autores, estão incluídos aí os autores dos livros, porque você mencionou os 66. Uhum. A Igreja Católica Romana considera mais alguns além dos 66. Esses outros livros não são considerados pelos protestantes, pelos evangélicos reformados, como inspirados, não é isso? Por quê? Qual que é o critério? Olha, Cássio, porque, sem querer ser provocativo, mas você me conhece, eu gosto de ser. Porque nem a Igreja Católica considera esses outros livros. Eles são livros chamados apócrifos. E eles continuam tendo esse título, apócrifos. Eles foram adicionados na Contra-Reforma. Depois, então, de Lutero? Depois da Reforma Protestante.
Por quê? Se agora a tradição não tem mais força para traduzir o próprio texto bíblico à luz das doutrinas católico-romanas, eles precisaram inserir na Bíblia outros textos que não eram considerados e nunca foram considerados pela Igreja. Veja, porque eu não posso considerar que a Igreja Católica, em um momento da história, se torna a autoridade absoluta, quando toda a história da própria Igreja Católica está fundamentada desde o início da Igreja no ensino dos apóstolos. Então, o cânon foi fechado no quarto século. No quarto século esse cânon foi fechado. Depois lá, no século XVI, eles querem agora, 11 séculos depois, colocar outros textos. É óbvio que isso, nem eles mesmos aceitam isso. Mas, infelizmente, a Igreja Católica Romana, por causa de muitas questões históricas e ao longo de séculos, se desviou da verdade das Escrituras. Deus, por sua graça, iluminou vários homens, não só Lutero e Calvino e Knox, que ficaram famosos quando a reforma eclodiu, mas homens, por exemplo, como Wycliffe, como Hus, que foram martirizados, que morreram antes da eclosão da reforma protestante. Eles pregaram fielmente, e ainda havia dentro do catolicismo romano, ou dentro da Igreja Católica Universal, muitas pessoas fiéis. O problema é que elas foram muito perseguidas. Em um momento da história, que nós comemoramos 500 anos esse ano, então foi que mudou-se isso e que a perseguição acirrou-se, mas a força dos fiéis foi maior para que surgisse então uma nova igreja, ou várias outras denominações, mas que houvesse uma nova igreja debaixo da autoridade da Escritura Sagrada. Ô, reverendo Luiz Neto, eu quero que você, depois do intervalo, comente para mim sobre a questão da relação entre essa sola escritura e a tradução da Bíblia na linguagem do povo, porque parece que são conceitos relacionados. Não que a tradução seja uma das solas, mas Lutero, ele investiu muito nisso, ele investiu em educação pública. Quer dizer, Lutero também é um nome de referência na educação. Qual é a relação entre esses dois conceitos, sola escritura e a questão da tradução? Você vai responder depois do intervalo, tá joia? Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o nosso programa Mente Aberta. Estamos de volta com o nosso programa Mente Aberta, hoje conversando com o reverendo Luiz Neto sobre sola escritura, 500 anos de reforma. Estamos trabalhando sobre essa questão proposta por Lutero e eu perguntei ao reverendo, no final do primeiro bloco, sobre a relação entre sola escritura e a defesa que Lutero fazia da tradução da Bíblia para a linguagem do povo, o incentivo que Lutero deu, na sua época, à educação, sobretudo pública, para todas as pessoas ali da Alemanha. Reverendo, qual que é a relação que existe entre os dois conceitos? É natural, igual eu estou pensando? Ela é bem natural, porque se a Escritura é a única autoridade do povo de Deus, sobre o povo de Deus, então todo o povo deve ter acesso a essa Sagrada Escritura. Outro contexto histórico da vida de Lutero foi sua viagem a Roma. Ele, como todo monge, sonhava ir a Roma. E quando chegou lá, ele viu que era um local extremamente imoral, que muitos padres e sacristãos tinham uma vida totalmente devassa. E ele, uma das coisas que mais afrontou ele foi que ele foi a uma missa, e a missa foi toda celebrada em latim, com os sacerdotes de costas para o povo, e eles falando em latim um com o outro, zombando do povo, chamando o povo de cachorro e desse tipo de coisa. Então, pelo fato do povo ser iletrado, não conhecer o latim, e as traduções daqueles dias do texto bíblico estavam somente em latim, eles eram reféns da autoridade, de uma autoridade cega àquelas pessoas. Então, a Bíblia deve ter acesso, todo cristão deve ter acesso às Escrituras. Ele não é um texto do clero, do alto clero, que tem liberdade de interpretar.
Se todo cristão é iluminado pelo Espírito Santo para entender a vontade de Deus e a revelação de Deus pelas Escrituras Sagradas, então todo cristão deve ter acesso às Escrituras. Lutero trabalhou pesado para a tradução das Escrituras Sagradas para o alemão, e nesse princípio havia a ideia então de que em todo vernáculo, em todo idioma, em toda língua, houvesse uma tradução para aquele povo, para que as pessoas pudessem ler. Mas como também naquela época o analfabetismo era altíssimo, então uma das tarefas da igreja, muito difundida por Lutero e depois extremamente difundida por Calvino, né, era que todas as igrejas deviam ser também uma agência de ensino para o povo. Então, tendo escolas para ensinar o povo a ler e a escrever, para que eles pudessem, pela leitura própria, por ter o livre acesso às Escrituras, não livre interpretação, livre acesso às Escrituras, para que eles pudessem também, através da leitura da palavra, pudessem crer no Senhor Jesus e serem salvos. Então não é por acaso que as nações protestantes e as colônias de nações protestantes acabaram tendo um nível de desenvolvimento educacional um pouco superior, se eu posso dizer pouco. Pouco, né? Você está sendo bondoso. As nações que vieram depois da Contra-Reforma. Sem dúvida, sem dúvida. Ficou famoso, alguns anos atrás, um vídeo que saiu na internet de uma entrevistadora famosa aqui no Brasil, conversando com um senhor sobre educação. E ele nem era protestante, mas ele, como um estudioso da história da educação, ele falou que é evidente que os países herdeiros da Reforma Protestante e suas colônias tiveram um desenvolvimento totalmente diferenciado na área de educação, porque isso se tornou um dos pilares. A formação integral do cristão. A Reforma Protestante trabalha muito isso. A Bíblia ela não é meramente suficiente para te salvar, mas ela é eficaz para moldar o seu caráter, para te santificar. Então nós afirmamos como produto e como herança da Reforma Protestante que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Não somente a palavra de Deus é um instrumento para nos fazer sábios para a salvação, mas como é a Bíblia que nos molda para a santificação. É a Bíblia que nos molda a mente. A nossa visão de mundo, ela é dada pela instrumentalidade das Sagradas Escrituras. Então, nas escolas reformadas, isso se deu principalmente com a escola de Genebra, né? Você tem uma universidade que até a arquitetura da universidade reflete os seus princípios teológicos, onde tem várias escolas de várias áreas do ensino e no centro a escola de teologia, ou seja, todas os estudos humanos, eles servem o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus, ele é o prumo ou a pauta para a iluminação de todos os estudos humanos. No caso da tese de Lutero de sola escritura, ele considerava as escrituras como inerrantes. Tem uma série de conceitos, inerrante, infalível. O que mais que ele considerava? Olha, basicamente a gente vai falar sobre suficiente, ou seja, ela é suficiente para toda boa obra e toda vontade revelada de Deus. Tudo que está ali é o que é necessário para o povo de Deus, individual e coletivamente. Segundo, ela é inspirada por Deus, ou seja, é Deus falando ali. Não é um ato de percepção humana das coisas de Deus, mas é Deus falando através daqueles homens que escreveram. Terceira coisa, nós dizemos que ela é inerrante, ela não tem erro. E, obviamente, inerrante, ela não tem erro, ou seja, não há erro em seus registros, não há erro, não há um autor que de repente falou assim, não, desculpa aí porque eu não entendi bem o que Deus falou. E por ser inerrante, ela é infalível, ou seja, ela não volta atrás, a palavra de Deus se cumpre, ela é viva. E um outro aspecto que a gente tem que enfatizar muito é que ela é eficaz. Ou seja, como eu acabei de dizer, nós não podemos ter uma dependência da Bíblia só para que nós conhecemos um evangelho
que nos salve da morte eterna. Mas nós precisamos viver e conhecer as Escrituras Sagradas, porque ela é eficaz para todas as áreas da nossa vida. Ela é o fundamento para o nosso conhecimento de Deus e para que nós possamos aplicar em todas as áreas. Ou seja, os problemas do nosso casamento, eles precisam ser tratados à luz das Escrituras. A educação dos nossos filhos, à luz das Escrituras. A nossa escolha de carreira profissional, a Bíblia tem autoridade e ela é eficaz para nos tratar à luz das Escrituras e todas as áreas da vida humana. E aqueles que dizem que a Bíblia pode ter erros porque os seus autores originais cometeram erros, e outros que dizem que ela pode ter erros por causa das traduções. Aí, o que contradizer? Aí vamos fazer um mente aberta só sobre isso, porque nós vamos falar sobre a questão da preservação do texto. Autores originais, textos originais, manuscritos, versões, traduções. São todos termos diferentes num estudo que nós chamamos de manuscritologia, ou o estudo dos manuscritos. Se você for pegar, para tentar ser rápido, né? Por exemplo, o Antigo Testamento, e fazer uma análise e um estudo da história e da preservação daquilo, você vai perceber que o Antigo Testamento ele tem um texto único, que foi sendo copiado e repetido de uma forma muito categórica, através da maçara, né, do mecanismo que os homens chamados maçoretas usavam. Ou seja, tem que ter tantos versículos, tem que ter tantos pontos, tem que ter tantas coisas. Ou seja, para um texto ser considerado fiel, era muito pesado, e era um texto inteiro sendo traduzido, todo o Antigo Testamento. No Novo Testamento não, você tem uma coleção de manuscritos, uma coleção de textos que vão juntando. Então, de repente, você acha ali nos pergaminhos de uma região ou de outra, um pedaço de 1 Coríntios, um pedaço de Romanos, e você vai juntando isso. Então, são análises diferentes. Só que ninguém tem texto original. Não existe texto original. Não existe o texto que foi escrito por Moisés. Não existe a carta original de Paulo aos Gálatas. O que nós temos são cópias. Então, as cópias, algumas vezes, elas têm diferença de versão, não de tradução. Então, as versões são um pouco diferentes. Mas se você for pegar o todo das Escrituras, há uma harmonia inquestionável, que não há em qualquer outro texto de escrita humana, com 40 autores em 1.600 anos, e qualquer diferença de versão hoje, no coletivo, você não vai ter nem 1% de diferença. Alguns vão dizer que chega a 3%. Bom, existem, por exemplo, os escritos de Karl Marx, né? Que dizem que dos originais até uma tradução da língua portuguesa hoje, você tem cerca de 30%, e ninguém questiona a autoria dele. É verdade. Reverendo Lugero, um minutinho para você me dizer o seguinte: 500 anos de reforma, a gente precisa de reforma no tocante à sola escritura hoje na igreja protestante? Eu acredito que essa é a única reforma que nós precisamos. E deixa eu ver em um minuto. Eu acho que a gente não precisa nem celebrar 500 anos de reforma. Eu não discordo de quem celebre. Eu não quero celebrar. Por quê? Porque eu preciso pregar o Evangelho ao povo. O povo de Deus, os já chamados evangélicos, em diversas igrejas, e só a nossa cidade é lotada de igrejas evangélicas. Hoje, como há muito tempo não acontecia, carece e tem sede de ouvir a Bíblia. Nossos púlpitos estão cheios de autoajuda, de psicologia ou de interpretações extremamente alegóricas, de textos soltos, de gente que prega um versículo aqui, outro versículo ali. Nós precisamos expor novamente a Bíblia como um todo para o povo de Deus, a fim de que eles se tornem sábios para a salvação. Reverendo Lugero, muito obrigado, querido. Sola Escritura, que a igreja então resgate esse princípio reformado. Amém. Quero agradecer também você que assistiu esse papo, essa conversa, essa entrevista com o reverendo Lugero Neto sobre Sola Escritura. E convidar você
Assista os nossos próximos programas Mente Aberta com as outras 4 solas da Reforma. Que Deus te abençoe e te guarde e até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.